A mensagem desta noite é: o Espírito Santo tem tudo o que eu preciso. Você pode repetir isso aí? O Espírito Santo tem tudo o que eu preciso. João 14, 10 até o 16. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creia, eu lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e lhes darei o auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Na versão de vocês, o versículo 16 somente, está assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir que tu venhas agora, Senhor, nos dar a tua bênção, nos dar a tua unção e a capacitação para ministrarmos a tua palavra. Te pedimos, Deus, que esta palavra venha, Senhor, cair e recair no nosso espírito, Pai, e nos ajudar, nos auxiliar, Pai, nesta noite, e que o teu poder seja verdadeiramente manifesto nas nossas vidas. Nós oramos e te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados, vocês podem imaginar que todos os dias Deus nos dá presentes. Todo dia você é presenteado, eu sou presenteado por Deus. Mas eu quero fazer uma afirmação aqui, que de todos os presentes que Deus tem dado à humanidade, não há um maior do que a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Espírito Santo é uma pessoa, ele vem a ser a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo, ele tem muitas funções, ele tem muitos papéis, e ele, por ser uma pessoa, ele tem também muitas atividades. Primeiro, ele trabalha nos nossos corações. E trabalhando nos nossos corações, ele conhece tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. E uma das coisas que eu vejo é que quando Jesus ele disse aos seus discípulos que ele enviaria o Espírito Santo, por que ele enviaria? Para que nós tivéssemos alguém para nos acompanhar, para alguém
para suprir aquilo que nós precisamos em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida. E todo mundo, nós sabemos que tem uma consciência que Deus existe. Todo mundo sabe que Deus existe. Até aquelas pessoas que se dizem, né, que são ateus. Mas no fundo, todo mundo tem que admitir que Deus existe. E se Deus existe, querendo ou não admitir, nós temos argumentos suficientes e justos que são para nós motivos, vamos dizer assim, de grande alegria. Por quê? Na verdade, o papel do Espírito Santo, ele é muito importante, não somente nas nossas vidas, mas pelas nossas vidas e através das nossas vidas. E aí eu fico pensando em várias situações. Todos nós hoje estamos precisando de algo. Eu preciso de inúmeras coisas na minha vida. Você também precisa de muitas coisas na sua vida. Mas, muitas vezes, ou quase, nós nos esquecemos que tudo aquilo que nós precisamos, o Espírito Santo tem para nos dar. Então, eu quero dizer para vocês que nesta noite, que o Espírito Santo tem tudo que eu preciso, tem tudo que você precisa. Quantas pessoas hoje estão precisando de alguém para ouvir? Quantas vezes você está angustiado, angustiada e precisa falar e às vezes não tem ninguém para ouvir? E aí, eu digo para você o seguinte: o Espírito Santo, ele ouve. O Espírito Santo, ele ouve. Quando nós vemos no Evangelho de João, aí no capítulo 16, no versículo 13, aí está escrito assim: o Espírito da verdade não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quando nós precisamos ouvir, é porque nós também precisamos falar. E há uma reciprocidade nisso. Você fala, o Espírito Santo ouve e fala com você. Ele fala e você ouve. Amados, como é bom nós podermos saber que o Espírito Santo, ele está pronto para nos ouvir. Nessa noite, ele quer falar com você. Mas ele também quer ouvir você falar com ele. O Espírito Santo é tão maravilhoso que quando eu preciso aprender alguma coisa, ele está pronto para me ensinar. Ele nos ensina. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 12, está escrito assim: porque o Espírito Santo vos ensinará, e naquela mesma hora
as coisas que vocês precisam dizer, ou que deveis dizer. Às vezes, sabe, irmãos, nós estamos diante de situações, de problemas, que nós não sabemos como falar. Nós não sabemos como agir, como orientar. E aí você vai, pede ao Espírito Santo para ele te ensinar a resolver, a falar, a dirigir aquela situação. E o Espírito Santo então se apresenta e fala com você. Eu fico imaginando as pessoas que às vezes dizem assim: mas eu não consigo ouvir Deus. Como é que um filho de Deus não pode ouvir o seu pai, que é Deus? Nós não somos filhos de Deus? Nós não temos um pai que fala conosco e que fala através do seu Espírito? Mas é que as pessoas às vezes criam mitos. As pessoas criam histórias. As pessoas às vezes criam coisas imaginárias. Porque a obra do Espírito Santo, irmãos, ela precisa ser entendida com uma sensibilidade espiritual. Se você não é sensível, se nós não somos sensíveis, o Espírito Santo, ele tem tudo que eu preciso, mas se eu não sou sensível, eu vou continuar precisando. Você quer ver uma outra coisa? Quantas vezes nós precisamos de uma testemunha para testificar que nós estamos falando a verdade, ou que nós estamos agindo com a verdade? E aí você procura os amigos, você procura até aqueles que são mais chegados, mas a pessoa, pelo fato de não ter visto, ou de não ter estado naquele momento com você, ela não pode testemunhar, ela não pode testificar aquilo que você está falando, ou aquilo que você fez. Mas o Espírito Santo tem tudo o que eu preciso. Se eu precisar que ele testifique, ele vai testificar. E ele é tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como é que funciona isso? O Espírito Santo não é o Espírito da verdade? É. Quando você precisa saber se alguém está falando a verdade, você pergunta a ele. Você está conversando com a pessoa, mas você tem um que habita dentro de você, que é o Espírito da verdade. Você fala com ele, ele ouve, porque ele
habita no seu espírito, no meu espírito, no nosso espírito, porque nós somos filhos de Deus. E na hora em que você está falando com Ele, você não precisa nem falar com voz audível, porque o Espírito Santo, Ele habita no nosso espírito, então Ele fala ao nosso espírito. E quando você fala com Ele, Ele está sempre pronto para ouvir. Aí Ele vai testificar em você. Às vezes, você está... Provavelmente isso já deve ter acontecido algumas vezes com você, e você nem pediu ajuda a Ele, mas Ele fechou o seu coração. Às vezes você está para fazer, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você está para fazer um negócio, você sai. Aí você chega naquele determinado local ali para fazer o negócio, seja para comprar. E aí é te apresentado um plano. Você olha assim, de repente, o seu coração fechou. Mas não foi o seu coração. Porque o seu coração, o meu coração e o nosso coração, ele é enganoso. O que aconteceu foi que o Espírito Santo, mesmo quando você não pede, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aí, Ele não deixa você ter a paz para realizar aquilo. Aí você diz assim, não, eu não vou fazer agora. Mas para isso, você precisa estar ligado com Ele. Uma outra coisa que eu vejo é que muitas vezes você e nós precisamos alguém para falar. O Espírito Santo não fala? Mas só que nós criamos, ou estamos criando um hábito até muito interessante. Eu gosto muito quando Deus fala comigo na palavra. Mas para Ele falar comigo na palavra, eu preciso estar meditando na palavra. Porque quando Ele fala na palavra, você não tem dúvida. E nem o diabo pode botar dúvida na sua cabeça. Por quê? O Espírito Santo, quando o poder do Espírito Santo ele é derramado na nossa vida, ele vai distribuindo os dons que não são nossos, são do Espírito Santo, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí, o que acontece? Nós queremos, às vezes, que o Espírito Santo fale através de uma profecia. Ele pode falar, como também não pode falar. Às vezes nós queremos que Ele fale conosco através do dom da revelação. Quem tem? Mas às vezes Ele não fala através da revelação. Tem pessoas que querem que Deus fale com ela em sonho. E Deus não fala. Porque antes de Deus falar através dos dons do Espírito, Ele quer falar primeiro na palavra. E é isso que nós estamos, muitas vezes, nós nos esquecemos. Por quê? A palavra de Deus não diz que
a letra mata, mas o Espírito é que vivifica a letra. Não adianta você ler a Bíblia Sagrada somente, você tem que meditar na palavra, para que a letra crie vida através do Espírito, no seu espírito, para que você identifique. Quando você precisar, Ele vai fazer aquilo que você precisa. Então, se eu preciso de alguém para falar, Ele fala. Por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 19, o texto diz lá assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que estão te procurando. E como foi que o Espírito Santo falou a Pedro? No espírito dele. Mas isso só foi possível, só era possível e só passou a ser possível depois que Jesus apareceu para eles, naquele dia em que eles estavam todos ali reunidos, de portas fechadas, e o Espírito Santo se apresentou ali e fez o quê? Soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele disse assim: recebei o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo passou a residir, a habitar. Mas nós às vezes nos esquecemos disso. Você sabe que você é residência do Espírito Santo? E se ele reside, e se ele está residindo, se ele está habitando, se ele está morando em você, fique sabendo de uma coisa: tudo que você precisar, Ele vai te dar. Por exemplo, às vezes eu preciso de alguém para me impedir de fazer uma bobagem. Nós às vezes não precisamos de alguém. Às vezes nós estamos determinados a fazer determinadas coisas, mas nós temos um que é o nosso ajudador. Foi por isso que Jesus deixou: não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei um ajudador, um consolador. Porque quando Jesus ele foi assunto aos céus, o que foi que ele disse? No finalzinho: eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias. Então, quando eles ouviram isso, eles ainda estavam se familiarizando com o Espírito Santo, porque eles precisavam receber ainda uma manifestação poderosa para que o Espírito Santo pudesse então revesti-los de poder, para que eles pudessem cumprir aquele ide.
Foi por isso que Jesus falou: olha, vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E aí, conforme eu estava dizendo, se nós precisamos de alguém, muitas vezes para nos impedir, às vezes para tomar, às vezes a gente está tomando um rumo, está tomando uma direção, está tomando um caminho, mas não é aquilo que Deus quer. Então, Ele vem, entra em ação na nossa vida e nos impede. Você quer ver como isto é verdade? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, os versículos 6 e 7, quando o apóstolo Paulo estava fazendo a sua viagem missionária, diz lá o texto: e percorrendo a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, olha aí, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, os impediu. Por que que eles impediram? Porque o Espírito Santo, ele estava fazendo uma obra, realizando uma obra, e que se eles fossem por aquele caminho, eles estavam correndo risco. É por isso que às vezes você não compreende, não entende o porquê que muitas vezes você está numa direção, muitas vezes você está indo por uma rua, caminhando por uma rua, de repente você para. Não, eu vou voltar, eu vou por outro caminho. Porque o Espírito Santo está te impedindo de ir ali. Quantas experiências, provavelmente, se eu fosse perguntar para você nesta noite, que você já teve de impedimentos, você teria assim uma vasta lista de coisas pelas quais você ia fazer e foi impedido. E não foi ninguém que disse para você, naquele momento, porque você estava, aparentemente você só estava, você sozinho, mas você não estava sozinho, porque ele disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes você já pegou um ônibus, estava lá no ônibus, de repente você recebeu uma inquietação, ainda falta muito para chegar no ponto onde você tem que soltar, aí você resolve levantar, solta, aí depois você vai saber que aquele ônibus que você estava sofreu um assalto, sofreu um acidente, mas foi o Espírito Santo que te impediu de passar por aquilo. Então, o Espírito Santo, ele tem tudo o que eu preciso, tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes, eu até falei aqui agora há pouco, às vezes nós ficamos precisando de alguém para nos revelar, nos falar alguma coisa, mas o Espírito Santo, ele revela. Ele revela. Ele revela o oculto
Ele revela o escondido. O Espírito Santo, quando ele fala, ele tem várias maneiras de falar, tem várias maneiras de operar, ele tem várias maneiras de agir. Mas tudo o que ele faz, que eu preciso, é só para confirmar que o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Amados, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 14, o Senhor diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e o vô-lo há de anunciar. Ou seja, ele vai revelar. Como é que funciona isso? Porque tem filhos de Deus que não têm esse alcance. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, e ele habita em nós, no nosso espírito. Então o nosso espírito tem que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque nesse convívio, nesse relacionamento do nosso espírito com o Espírito de Deus, o Espírito Santo começa a doutrinar o nosso espírito. E através dessa convivência, o nosso espírito passa a conhecer, a reconhecer a voz do Espírito Santo. Escute o que eu vou falar, aprenda isso. Nunca depois de Jesus Cristo, Jesus falou e fala com o homem de fora para dentro. Jesus sempre fala dentro de nós. Quantos entenderam isso? Porque ele fala primeiramente ao nosso espírito. Você entendeu? Aí, quando ele fala, o nosso espírito reconhece aquela voz. E quando ele reconhece a voz, o nosso espírito joga para a nossa alma, aí você vai identificar que é ele que está falando, que está agindo, que está operando aquilo que nós precisamos. E a isto nós chamamos a unção. Aquela unção, quando ela é liberada, a nossa alma recebe, passa para a carne. Aí uns ficam todo arrepiados, mas sente aquele êxtase, aquela alegria. Aí você diz assim: ah, Deus, obrigado. Isso acontece de várias maneiras, você tem que estar sensível. Por isso que nós precisamos estar sempre buscando poder, para que o nosso espírito esteja sempre pronto para ouvir e pronto para receber. Uma outra coisa, às vezes nós estamos numa batalha. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu pergunto aqui, quem é que está precisando receber, bênçãos de Deus? Aí todo mundo levanta as mãos.
Mas essas bênçãos, elas podem ser entendidas por uma luta que você está passando. E aí nós podemos aqui enumerar várias lutas. Uns passam lutas de enfermidade, uns passam luta na família, não importa. Mas, se eu preciso de alguém para lutar comigo, às vezes eu procuro, não tem ninguém para lutar comigo essa peleja. Aí, eu preciso de alguém para lutar comigo. Não preciso? Quem é que precisa de alguém para lutar hoje com você aqui? Mas você já tem. É o Espírito Santo. Ele luta com os homens. Mas ele luta com os homens porque é uma promessa dele. E essa promessa, ela é tão linda que ela começou lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 3, quando diz assim: então disse o Senhor, porque o Espírito Santo é Deus. Então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Mas ele não deixa o homem na luta sozinho. Porque vai chegar um dia que nós vamos deixar de ser carnais. Nós não vamos mais habitar nesta carne. Porque esta carne, ela volta para o pó. Mas a nossa alma, aleluia, o nosso espírito, ele volta para Deus que nos deu. Porque ele, o Espírito Santo, tendo tudo aquilo que eu preciso, eu também preciso de alguém, muitas vezes, para me chamar. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Você nunca pode dizer que Deus nunca chamou você. Essa eu não entendi, pastor. No dia em que nós o aceitamos, Ele nos chamou para sermos primeiramente servos. É tão bom quando você diz assim, né? Alguém chega para você e pergunta assim: escuta, você é diferente. Tem alguma coisa em você? Aí a pessoa pergunta assim logo para você: você é crente? Aí você diz assim: obrigado, Jesus. Aí você diz assim: sou servo. Sou servo de Deus. Mas a Bíblia diz que muitos são o quê? Chamados. Mas poucos são aqueles que são o quê? Escolhidos. Então, o Espírito Santo é que nos chama. Por exemplo, quando Deus chamou Paulo para fazer a obra dele, Paulo já estava lá no colégio apostólico, todo mundo já tinha aceito Paulo. Mas a igreja de Antioquia
se reuniu lá. Porque eles precisavam agora cumprir o ide de Jesus. Pedro já estava cumprindo, os outros discípulos estavam cumprindo, já tinham sido espalhados. Mas a obra que Deus tinha através do apóstolo Paulo era uma obra específica. Aí quando você vai lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 2, né, está assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo, que era Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Mas naquela oportunidade, o Espírito Santo estava falando através dos profetas da igreja, já através dos dons de profecia. Porque as pessoas hoje não compreendem isto. Quem nos usa é o Espírito Santo. Nós não podemos usar o Espírito Santo, é Ele que nos usa. E se Ele nos usa, é para a glória dEle, para o louvor dEle. E aí, quando o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, que também se chama Paulo, chamou eles para uma obra específica, chamou eles para ser apóstolos. O apóstolo Paulo. Mas Deus, ele chama uns para ser apóstolos, outros para serem pastores, outros para profetas, mas tudo com um propósito: para realizar a obra dele, não a nossa obra. Mas eu digo, o Espírito Santo tem tudo que eu preciso? Tem. Tem gente que é tão difícil de ser convencida de alguma coisa. Não tem? Às vezes você está conversando com a pessoa, mas a pessoa não se convence da verdade. Tem pessoa que é de dura serviço. Às vezes você está mostrando a verdade, está falando a verdade, não é assim? Mas a pessoa não quer aceitar. Quando você pede ajuda, precisa da ajuda dele, do Espírito Santo, para convencer do pecado, da justiça, do juízo, aí ele entra em ação na sua vida, pela sua vida, através da sua vida. E aí, você está lá no seu colégio, na hora do recreio, ou na sua faculdade, de repente, alguém chega e diz assim: eu estou com um problema assim, mas fulano. Aí o Espírito Santo vai falando, você vai falando, e a pessoa vai ouvindo. Acabou, a pessoa, obrigado. Vai, chega no dia seguinte, aí a pessoa encontra com você: fulano, olha, obrigado. Sabe, aquela palavra que você me deu, olha, resolveu tudo. Mas não foi você. Foi porque você precisou a ajuda para convencer aquela pessoa, até da maneira de agir, de falar, que estava errada. Mas ele falou por você. Então você precisa de alguém. Às vezes você precisa até de uma ajuda para convencer você. Quer ver como é que isso acontece?
Tá lá, casal em casa. Aí a esposa chega, a mulher sábia. Estou falando da mulher sábia, que tem mulher que não é sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Aí o marido está fazendo umas bobagens lá, mas ela é uma mulher sábia, tem o Espírito de Deus. Vem cá, meu filho, olha, você está fazendo isso. Pede a Deus, que você vai ver que não sou eu, mas o Espírito Santo quer te ajudar nesse problema que você está passando. Nós estamos passando por dias em que, se as mulheres não forem sábias, elas vão destruir a sua própria casa. E eu estou falando agora das mulheres que têm o Espírito Santo de Deus. Como é que nós sabemos que, na verdade, o Espírito Santo nos ajuda nessa questão de nos convencer? Porque quando o homem ele ouve a esposa, quando ela está falando pelo Espírito de Deus, dá tudo certo, resolve o problema. É por isso que a Bíblia diz que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu Espírito. Então, é muito importante hoje nós buscarmos esse poder naquelas áreas que nós precisamos, porque o poder do Espírito Santo, ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos, porque ele tem tudo. Amém? Que nós precisamos. Ele tem tudo. Lá, né? É por isso que lá em João 16:8 diz assim: quando ele vier, e ele já veio, o Espírito Santo, porque Jesus estava falando para eles que o Espírito Santo ainda não tinha sido colocado neles. Mas Jesus disse: olha, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe por que eu e você e nós e milhões de pessoas hoje que ainda estão, a igreja visível que ainda está na face da terra e a invisível que já está com o Senhor, creu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, porque foi obra do Espírito Santo na vida daqueles que já estão com Ele, e é a obra que Ele realiza para nós. Foi Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, amados, nós estamos precisando de uma boa administração, para administrar a nós mesmos, para administrar a nossa casa, administrar aquilo que o Senhor nos dá. Mas, se eu preciso de alguém para administrar e me ajudar a administrar, ele é um bom administrador. Amados, quem é o cabeça da igreja? Não é Jesus? Mas pelo fato dele ser o cabeça da igreja, nós precisamos compreender que é ele que administra a igreja. Não sei por que vou falar isso, mas o Espírito Santo sabe. Ninguém é dono de nenhuma agência do reino de Deus na face da terra. Tem pessoas
que pelo fato de entregarem os dízimos na casa do Senhor, pensa que eles são os donos da igreja. Não! Se você não entregar o seu dízimo, quem vai sair perdendo não é ninguém, é você mesmo. Mas você entrega, devolve aquilo que não é seu. Agora, quem vai ter que dar conta a Deus é aqueles aos quais o Senhor dá a responsabilidade e ajuda a administrar. Quem entendeu isso? Nós não somos donos nem da nossa própria vida. Então, irmãos, eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, porque lá no capítulo 20, no versículo 28, nós vemos lá o seguinte: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja é de Deus. Olha o que eu falei. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. É de Deus. E ele diz lá, a qual ele comprou, foi ele que comprou com o seu próprio sangue. Agora, quem é a igreja? Somos nós. Os templos que existem foram e são construídos para que o corpo de Cristo se reúna para adorar a Ele. E deu para entender? A igreja não é para ter divisão. A igreja não é para ter confusão. A igreja não é para ter dissensão. A igreja não é para ter disputa. Porque quem habita na igreja, não é o espírito de confusão, é o espírito de paz, alegria, harmonia. Vou encerrar a mensagem. O Espírito Santo tem tudo o que eu preciso. Repita aí, o Espírito Santo tem tudo o que eu preciso. Então, se o Espírito Santo tem tudo o que eu preciso, eu tenho que tomar cuidado. Pergunta para o seu irmão assim, vai tomar cuidado com o quê? Pergunta para ele, tomar cuidado com o quê? Vou te dizer. Você tem que tomar cuidado para não entristecer. Porque ele se entristece. Não é o seu irmão que entristece você, não. É você que entristece ele. E quando ele se entristece, você fica triste. Eu devo tomar cuidado para não entristecer, porque ele se entristece. O apóstolo Paulo, você lembra o que o Paulo escreveu lá, a epístola aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30? Quem é que lembra desse texto?
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia! Eu tenho que tomar cuidado para não resistir o Espírito Santo, porque ele pode ser resistido. Ih, pastor, é verdade. Quantas vezes o líder recebe a direção, mas tem um grupo que resiste pensando que está resistindo ao ministro de louvor, resistindo ao presidente do corpo diaconal, resistindo o líder do ministério de dança da igreja, resistindo até o pastor. Não está resistindo a nenhum deles. Está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Por isso que aqui, olha, nessas escadas aqui, ó, que você olha e vê, acha bonito, mas isso aqui é uma revelação de Deus para o nosso ministério. Cada degrau aqui, são 12 degraus. Primeiro está lá, humildade, obediência, santidade, amor, fé, gratidão, oração, adoração, comunhão, unção, milagre e graça. Mas eles estão incrustados, eles estão gravados, cravados na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. E quando se resiste ao Espírito Santo, não está no degrau da obediência. Então, a palavra de Deus diz. Interessante que lá, em Atos capítulo 7, no versículo 51, o servo de Deus estava pregando. Quem é que estava pregando lá em Atos capítulo 7, versículo 51? Quem lembra? Ninguém lembra? Abre a sua Bíblia aí. Atos capítulo 7, versículo 51. Abre aí a sua Bíblia. Quem é que estava pregando aqui? Hein? Quem é que estava pregando aqui? Atos capítulo 7, versículo 51. Foi o primeiro mártir, queridos, do cristianismo. Vamos ler as Bíblias. Estevão. E aí, Estevão estava quase terminando a sua mensagem, quando ele disse assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti, não é isso que está escrito aí? Ao Espírito Santo. Assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Quando resiste, às vezes você está pregando, está liberando a palavra, aí o Espírito Santo diz assim: ele está resistindo. Então temos que tomar cuidado para não resistir. Quem é que vai pedir poder hoje aqui? Porque sabe que o Espírito Santo tem tudo que nós precisamos. Quem é que vai pedir a Deus? Então, amados, e a última coisa que eu quero fazer para encerrar, falar para encerrar. Você deve tomar cuidado para não
pecar contra ele. E isso é que é o grande e mais temeroso problema. Não foi à toa que Jesus deixou isso lá em Mateus. Lá no capítulo 12, no versículo 31 de Mateus, está escrito lá: por isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é atribuir as operações de maravilhas, os milagres de Deus ao diabo. É muito sério isso. É por isso que às vezes a pessoa não sabe mais lá atrás. Ela duvidou. Tem muita gente que Deus já revelou, já curou, já abençoou, mas aí o diabo conseguiu minar a mente da pessoa, e a pessoa aí disse assim: eu acho que aquilo ali não foi coisa de Deus, não. Então, irmão, vamos nessa noite, vamos pedir a Deus esse poder, porque o Espírito Santo, ele tem tudo o que nós precisamos. Se eu sei que o Espírito Santo tem tudo que eu preciso, que nós precisamos, vamos tomar a promessa, vamos tomar posse da promessa. A promessa que está lá na sua Bíblia, escrita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O que é Jerusalém hoje para você? Talvez Jerusalém seja a sua casa, que você tem que ser testemunha na sua casa, tem que dar o testemunho lá na sua casa. Mas tem gente que não dá testemunho dentro de casa, não ganha ninguém dentro de casa, e quer ir lá para o confim da terra. Vai buscar poder. Tem que buscar poder. É ou não é? Não tem que buscar poder? Tem que buscar poder. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Você já deu testemunho em Jerusalém? Já na sua família você dá testemunho? Então agora vai para a Judéia. O que é a Judéia? É a família, é os vizinhos, é os seus colegas de trabalho. Eu vou pregar depois uma mensagem sobre essa. E por fim, queridos, se eu sei que o Espírito Santo também tem tudo o que eu preciso, eu tenho que tomar também posse de uma outra promessa. E essa promessa, ela é tremenda. Ela está lá no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 4.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aleluia, estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, está escrito na sua Bíblia isso, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, aleluia, onde eles estavam assentados. E o texto diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou sobre cada um deles. E o que é que diz o versículo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, aleluia, que falasse. Amados, por tudo isso que estamos sabendo que o Espírito Santo tem tudo o que nós precisamos, vamos tomar posse nesta noite de todas essas coisas? O que você precisa? Eu preciso disso. Então, irmãos, vamos orar para encerrar. Senhor, eu quero te agradecer, porque tu tens tudo o que eu preciso. Tu tens tudo o que cada um de nós precisamos. Pai, venha ao nosso socorro, venha à nossa ajuda e dá-nos a tua bênção nesta noite. Derrama teu poder na vida daqueles que estão precisando. E que cada um possa, Deus, compreender qual seja a boa, perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para as nossas almas. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus? Então, Deus te abençoe, querido. Amém?